O que os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre vão fazer para que a cidade não tenha uma nova enchente? Nessa edição especial do podcast Matriz, do dia 22 de agosto de 2024, a candidata Juliana Brizola, do PDT, responde. Neste programa, eu, Maureen Xavier, e a repórter especial de política Flávia Benfica, entrevistamos os 4 candidatos com representação na Câmara Federal que estão na disputa eleitoral sobre as ações para a proteção da cidade após a tragédia climática de maio deste ano. A ordem de divulgação é Sebastião Melo, do MDB, Maria do Rosário, do PT, Juliana Brizola, do PDT e Felipe Camozzato, do Novo, seguindo o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Ao longo de 1 hora, cada um pôde falar sobre os seus projetos e ações, caso sejam eleitos e assumam a Prefeitura de Porto Alegre em 1º de janeiro de 2025. A seguir, os principais trechos. O que a senhora vai fazer para que a cidade não volte a alagar? Bom, prazer estar aqui, Maureen, Flávia, falando com o Correio do Povo. Bom, eu identifico 4 eixos importantes para este enfrentamento. Mas, assim, no geral a gente tem que enfrentar uma questão da região metropolitana, tá? Porque não podemos falar em não alagar Porto Alegre se não enfrentarmos o problema que existe ali, Canoas, Eldorado, pelo Guaíba ser aquele estuário. Depois, enfim, o próprio resumo do sistema de proteção, tratando das comportas, das casas de bombas, da questão da própria limpeza da cidade, seja dos bueiros, a questão do próprio lixo. Nós entendemos também que temos que criar em Porto Alegre um sistema de monitoramento e alerta, para que as pessoas saibam o que fazer, porque dessa vez a gente viu muita gente perdida, não sabia se saía de casa, se ficava em casa, faltou comunicação da prefeitura, na verdade, Por um lado, a prefeitura não escutou os técnicos que avisaram e, por outro lado, ela também teve uma falha grande na comunicação com a população. Então, esse sistema de monitoramento e alerta que já existe, na verdade, no governo do estado, a gente entende que seria interessante criar aqui em Porto Alegre e numa parceria até, com o governo do estado. A outra questão muito importante que tem que ser enfrentada é o plano diretor de drenagem urbana. A questão da drenagem da nossa cidade, ela está muito complicada. Nós gostaríamos de fazer uma transição desse plano diretor de drenagem urbana para um plano diretor de drenagem urbana sustentável. Então, seriam basicamente esses 4 pontos que todos eles façam a reconstrução da cidade. Primeiro, porque precisa de muito dinheiro, mas podemos dizer que combate à corrupção é um dos pontos centrais para que a gente tenha dinheiro. Muita fiscalização, Ouvir os técnicos e elaborar bons projetos, ter um bom corpo técnico para elaborar bons projetos para que a gente possa trazer recurso e financiamento. E a integração, o diálogo com o governo federal e o governo estadual. A senhora pensa em criar uma estrutura para isso? Pode-se recriar o DEP e o que a senhora vai fazer com o DEMAI? O que a gente viu no enfrentamento às águas foi que o DEP talvez tivesse ajudado, se ele ainda existisse, por conta do seu corpo técnico, que na verdade foi realocado, no DEMAI. Mas não funcionou mesmo lá dentro. Eu vejo que tudo vai acabar sendo feito pelo DEMAI, mas nós precisamos, sim, desses técnicos que estudam, que têm conhecimento, e eu acho que isso é muito importante, porque tem gente muito boa que estuda a cidade, que estuda essa questão. O Departamento de Geologia do Brasil, eles entendem toda da questão das encostas, e é muito importante que a gente traga esse corpo técnico, a URGS, através do IPH, com o DEMAI, que é da prefeitura, e ali dentro tem o corpo técnico. O que eu enxergo hoje é que a prefeitura trabalha com terceirizada, não vejo problema desde que haja fiscalização. Eu queria voltar nesse ponto da questão dos técnicos, Bem concretamente, concurso público para repor esse corpo técnico ou fazer uma avaliação do corpo técnico que tem e montar uma nova estrutura?
Temos já técnicos lá qualificados, mas precisamos de mais técnicos para poder elaborar projetos, para que a gente possa trazer recursos, né? Eu entendo que o ideal é um concurso público, que às vezes demora. Então precisamos fazer uma avaliação, porque na verdade é urgente. Então podemos ter um prazo para o concurso público, mas até lá incluir técnicos com uma outra estrutura. Que aí precisamos ver exatamente dentro do DEP, dentro do DEMAI, aliás, o que precisamos lá dentro, né? E eu acho que escutar eles é muito importante, porque eles sabem. Então não precisa ser criada uma nova estrutura, a princípio. Não enxergo assim. Enxergo que tudo isso pode ficar dentro do próprio DEMAI, já que a estrutura do DEP foi extinta, ok? Não queremos voltar. Mas precisamos fortalecer esse corpo técnico que veio do DEP, que está dentro do DEMAI hoje. Como é que a senhora trabalha essa questão de possibilidade de privatização do DEMAI ou uma parceria público-privada? O DEMAI continua público, é privatizado, faz uma PPP? Eu não sou contra a privatização, tá? Eu sou contra serviço ruim, de qualidade, que não seja de qualidade, tarifa alta e o não investimento, né? O tema das privatizações é sempre esse. E aí dizem, você é contra privatizar, você só quer o Estado, ou então você é a favor, né? Gente, eu acredito que a maioria das pessoas, elas entendem que independente de ser público ou privado, o que importa é o serviço. O serviço tem que ser de qualidade. Se para ter o serviço de qualidade vai precisar privatizar, ok. Mas o que a gente vê, na maioria dos casos, não é isso, infelizmente. É uma privatização mal feita, muitas vezes, né? Vendendo baixo, aquele bem público, sucateando no início para depois vender. E o pior, o serviço não melhorando. O serviço piorou, a tarifa não ficou mais baixa e não tiveram os investimentos. Então, nós temos que entender isso. Se o serviço do DEMAI, ele tá bom, a população está sendo bem atendida, por que a gente vai privatizar? Ainda mais com o corpo técnico que lá dentro tem. Porque o que a gente vê muito na privatização também é isso. Se tira muitos técnicos, né? A iniciativa privada, na maior parte das vezes, mira o lucro e não o bem comum. Então, isso tudo tem que ser pesado quando se trata de serviços essenciais. A partir de 1º de janeiro de 2025, a senhora é eleita, a privatização ou não do DEMAI é uma coisa a ser avaliada? Não, eu não vou privatizar o DEMAI. Não vejo hoje necessidade de privatização do DEMAI. A senhora acredita que já existam os estudos suficientes para a gente saber como tratar o problema das cheias? Ou a senhora acredita que seja preciso contratar novas consultorias? O que precisa fazer? Assim, o que nós temos é suficiente ou são necessários outros estudos? E como é que a senhora trabalha esse tema das consultorias? Eu acredito que nós temos tudo aqui. O IPH ali dentro da URGS, ele tem todos os dados. Nós temos um corpo de técnicos bastante selecionados. O corpo técnico que temos aqui é necessário. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer consultas internacionais, trazer exemplos de fora. Eu acho que tudo isso é válido. Mas, assim, para o enfrentamento que, na verdade, por exemplo, falando aqui da cidade, no momento de começou a encher, né? Nós tivemos vários avisos, seja do próprio DEMAI, né, seja da própria URGS, enfim, e eles não foram escutados. Então, eu acho que isso foi uma grande falha. E assim, com portas que precisam de manutenção, casas de bomba que quando acaba a energia elétrica elas não funcionam mais, os próprios painéis de controle numa altura onde a água chega e eles desligam. Eu acho que faltou cuidado e faltou zelo, faltou manutenção. Eu não entendo como que a prefeitura não tenha escutado os técnicos. Acho isso um erro. E técnicos bons nós temos, tanto é que eles avisaram. A senhora acha que faltou gestão? Faltou gestão. Falta gestão à prefeitura em quase todas as áreas. Falta competência, gestão e transparência, né? Por exemplo, a questão da comunicação com a população foi muito falha. E isso é falta de transparência. Quando a gente fala de projetos para a cidade, a senhora pensa exatamente no quê? Em daqui a pouco reunir esses técnicos num grupo? Como é que a senhora vai ouvir os técnicos?
Então, a gente tem uma proposta nesse intuito de uma governança colaborativa, um diálogo aberto com o governo federal, com o governo estadual. O governo estadual criou um comitê científico de adaptação e resiliência climática. Nós temos uma proposta, né, de fazer uma integração com a Grampal, né, que cuida, enfim, de toda a região metropolitana, né, o consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre. Por que eu digo isso? Porque nesse comitê já se conta com 43 pesquisadores e especialistas que compõem esse comitê, certo? Nós gostaríamos, então, de colocar para dentro desse comitê 17 representantes da Grampal e mais os técnicos da URGS, da PUC, da Unicinos, né, para que a gente, enfim, nesse comitê, dali saiam os grandes projetos, né? Dali saiam ideias para enfrentamento das cheias. Implementar um sistema também de comunicação e coordenação, né? Para que a gente possa enfrentar de uma forma mais preparada, né? Como é que tira isso do papel e implementa para que quando chova fique tudo ok? Exatamente. Né? Coragem para fazer, na verdade, e muita vontade de enfrentamento, né, desse problema. Eu me comprometo a não só escutar os técnicos, mas proporcionar que isso não fique no papel, que, aliás, é algo a ser enfrentado no nosso país. Muitas coisas acabam ficando no papel. A senhora, no primeiro ponto, a senhora falou dessa questão da região metropolitana, né? De fato, tem uma integração ainda entre as bacias. Como é que vocês estão entendendo isso? Assim, inclusive no PAC tem uma parte dos recursos vai beneficiar diferentes municípios e tem um debate hoje sobre quem é que gerencia isso, né? Quem é que gerencia essas obras que vão beneficiar Porto Alegre e outros municípios e quem é que depois se responsabiliza pelo funcionamento? O que a senhora defende? Quem é que deve ser criada uma entidade, um órgão, uma frente, ou uma PPP, como o próprio ministro Rui Costa falou quando num dos debates aqui. Só que assim, quem vai gerenciar as obras, em tese, o que está sendo discutido depois também se responsabiliza, quer dizer, choveu, alagou, existe um responsável, né? Eu acredito justamente numa governança colaborativa nesse sentido. A gente sabe que o ente que tem dinheiro é o governo federal. Né? Tanto é que a gente já tem aqui os 8 bilhões que foi, né, para o Rio Grande do Sul, através do PAC e tal. E é quem tem que aportar mesmo, até porque, por exemplo, todas essas obras, né, de geradores na casa de bomba e tudo mais que tem que ser enfrentado são obras milionárias. A Prefeitura de Porto Alegre, apesar de ter 11 bilhões de orçamento, não tem esse dinheiro, porque já tem uma análise da própria Prefeitura que se trata de 510 milhões, né, para, enfim, consertar tudo e tentar ter um enfrentamento mais competente na questão das cheias. Mas as obras, teoricamente, o dinheiro vem e deve vir do governo federal. A gente já tem esmiuçado, né, quanto seria para isso, para aquilo. Tem bastante dinheiro que a gente entende que é muito importante para a drenagem, né, do solo aqui de Porto Alegre. E a prefeitura vai ter que estar junto, vai ter que fiscalizar. Porque assim, não adianta só a gente ter a porta aberta no governo federal e ter diálogo. A gente também tem que cobrar, tem que fiscalizar. Como é que a senhora se posiciona assim? Tá, a prefeitura fiscaliza, mas a prefeitura também tem esse comprometimento de apresentar projetos? Claro, com certeza. Nesse sentido, o que quer dizer? Ela tem como fazer projetos, apresentar e ganhar financiamento. Como fazer esse controle e essa fiscalização? Daqui a pouco vai ser o gabinete que vai ter dentro do seu gabinete que vai fiscalizar isso, ou a senhora que vai estar na linha de frente para fiscalizar e cobrar? Mas eu, pessoalmente, vou me comprometer com essa fiscalização. Porque como prefeita, entendo que quem for ocupar essa cadeira agora a partir de 1º de janeiro tem que ter esse compromisso número 1, que é fazer com que as coisas cheguem aqui. Fazer com que as coisas, pelo menos, iniciem uma mudança, porque tem coisas que são a longo prazo. Tipo, por exemplo, a questão dos diques. Né? Isso não se faz da noite para o dia. Isso é uma obra de longo prazo. Tem coisas que já podem ser feitas imediatamente. Tem coisas que têm um prazo um pouquinho maior, outras um pouco maior e outras um pouco maior. Mas a burocracia que tem que ser combatida
e isso precisamos de órgãos de controle para isso também, como eu digo, podemos chamar o Tribunal de Contas, para não criar uma outra estrutura, porque afinal de contas precisamos também canalizar o orçamento para a recuperação da cidade e enfrentar os outros temas que aí estão. Vou estar na linha de frente e vou assumir, inclusive, a responsabilidade, inclusive nessa questão da reconstrução, daquilo que não estiver no prazo adequado, ou naquilo que, se tiver qualquer desconfiança sobre o mau uso do dinheiro público. Qual é a primeira ação? Começa por onde? Começa com o fechamento das comportas das casas de bombas. Inclusive, o DEMAI fechou o ano de 23, tá? Com 400 milhões de lucro. Esse dinheiro já pode imediatamente ser utilizado para vedar as comportas que ficam dentro das casas de bomba. E mais do que isso, nós também a gente pode rever a posição com esses 400 milhões desses painéis de controle, como eu falei antes, porque toda vez que sobe a água, eles molham e não funcionam mais. Colocar geradores nas casas de bomba também já podemos iniciar imediatamente. Por quê? Porque quando chove e falta energia elétrica, as bombas param de funcionar. Isso com o que tem hoje já, os 400 milhões, né? Com os 450 milhões, dá para rever a posição dos painéis? Dá. Colocar geradores nas casas de bombas. Dá para iniciar o processo de colocação de geradores nas casas de bombas. E para vedar as comportas que ficam dentro das casas de bombas. Quanto cada uma dessas? Não sei exatamente, mas já fiz o cálculo que os 400 milhões daria para iniciar isso. Agora, depois disso, dessas primeiras coisas assim, que dariam para começar, tem as questões que são atribuições diretas da prefeitura, como limpeza de bueiros, né? Como a questão das galerias pluviais, as bocas de lobo, enfim. Agora, só os 400 milhões, é claro que não vai dar para fazer tudo isso. Aí entra de novo a questão do governo federal, bons projetos, mas não só o governo federal, o BNDES, o Banco Mundial, Caixa Econômica Federal, projetos internacionais. Tem uma carta consulta agora lá no Ministério do Planejamento que a gente está tentando, Porto Alegre está tentando um financiamento pelo Banco Alemão. A senhora falou da questão de comportas, da questão principalmente das casas de bomba. E daí a senhora falou, tem outros projetos que vêm junto, e um deles é a questão propriamente da limpeza e dos bueiros, né? O que a senhora prevê, assim, candidata, para poder resolver essa questão da limpeza? Porque ela não é só a limpeza dos bueiros, né? Ela tem a limpeza urbana da cidade. Exatamente, da própria cidade, dos córregos. A gente precisa de uma equipe que tenha isso como serviço essencial. A limpeza da cidade tem que se transformar em um serviço essencial. Sabe, assim como a prefeitura tem vários atendimentos em várias áreas, esse serviço de limpeza tem que ser essencial, e a gente sabe que historicamente Porto Alegre enfrenta uma questão bem difícil em relação à limpeza dos próprios bueiros, em relação ao próprio lixo, e isso não tem mais como ficar desse jeito. Nós acreditamos que é um trabalho básico da prefeitura, a limpeza da cidade, e que atrapalha muito quando vem uma água. Tá, e volto a lhe perguntar, efetivamente, o que é possível fazer com a estrutura, com o que tem hoje, o que se pensa em fazer? Porque hoje se tem, por exemplo, vamos pegar aqui a região central, onde ainda tem containers e mesmo assim tem o lixo que fica no entorno, mas ainda tem bairros que a sacola do lixo ainda fica presinha no portão. O que a senhora prevê como uma proposta? Infelizmente, a questão dos containers, pelo que eu ando pela cidade e vejo, e não sei se vocês é diferente, não há uma orientação da população em relação aos containers. Tu abre aquele container e tem de tudo ali dentro. Não adianta só jogar um container numa rua, porque as pessoas, na verdade, não sabem exatamente o que colocam ali dentro. Não há esse tipo de orientação ou de educação que leve a isso, né? Agora, vou ampliar, sim, as equipes de limpeza da cidade, porque eu entendo que Porto Alegre é uma cidade suja, que a problemática do lixo não é de hoje, ela já vem de bastante tempo, mas quando vem uma chuva dessas, a gente vê o quanto isso atrapalha. Então, se precisar, vamos sim contratar equipes que podem ser terceirizadas, não há problema nenhum, não vejo problema com terceirização, vejo problema com a falta de fiscalização em relação à terceirizada, se está cumprindo o contrato, né, que foi feito. Acho que os contratos também, enfim, tem que ser bem feitos, né, com bastante transparência, mas também aumentar as equipes de limpeza do DMLU, porque assim, tem bairros que têm privilégios em Porto Alegre e tem outros que são esquecidos.
Então, eu acho que, em primeiro lugar, como prefeita, eu quero olhar para esses bairros mais esquecidos. O sistema de containers, ele não é implementado na cidade, ele começou a ser implementado e parou. E, inclusive, ele não é implementado nem em toda a área nobre, digamos assim. Verdade. A senhora tem algum projeto para isso? Assim, a ideia é manter essa estrutura atual? Existe essa possibilidade de ampliar, de se chegar à cidade inteira? Você chegar... Tem algum... A senhora chegou a abordar isso? Porque... Eu acredito que é muito importante, a questão do lixo, ela não é só um problema do lado de fora, né? Ela é um problema também que as pessoas têm que começar a ter uma consciência, e para isso entra, enfim, a questão educacional, que não é o tema aqui, mas que eu acho muito importante. A gente propõe a educação ambiental nas escolas, para que as pessoas tenham consciência da importância da separação do lixo. Então, se a gente tiver condições de ampliar os containers, é muito importante, mas também é importante que as pessoas saibam o que colocar dentro daquele container, porque senão perde todo o valor quando se mistura o lixo orgânico com o lixo que não é orgânico. No seu entendimento, o sistema de drenagem da cidade, ele colapsou ou não? E eu lhe pergunto, a cidade ela foi alagada pelo Guaíba e pelo esgoto, apesar da gente não gostar de falar muito nisso, né? Uhum. A gente poderia ter pelo menos uma parte ficado de fora ou não? Sim, com certeza. Faltou cuidado, faltou zelo, né? Faltou manutenção. E a questão do Guaíba, apesar de ser esse estuário que recebe águas, né, desaguam a outros rios, e que a gente sabe foi muita água, é verdade, vindo lá de cima, né, e tudo a gente acompanhou, mas também a gente viu que ali as comportas, né, faltava até borracha, saco de areia para dentro, saco de areia para fora, uma bateção de cabeça, e quando o Guaíba começa a baixar, o que acontece? A gente vê que o sistema de esgoto está todo comprometido, porque era bueiro voando água. Se nós tivéssemos uma cidade mais limpa, e se também, por exemplo, quando teve aquele problema que a chuva parou um pouco, a água baixou, e aí a prefeitura indica, tirem, né, botem os lixos à frente de casa. Não é lixo, são as memórias das pessoas. Eu sei disso e me solidarizo com elas. Mas o prefeito ali orientou equivocado, porque já tinha um aviso da Metsul que vinha mais água. E o que acontece? A questão do meio ambiente é muito a prevenção. Não adianta nada quando acontece a catástrofe climática. Aí já era. Por isso, trabalhar a prevenção. A manutenção é uma prevenção. A questão do lixo. Os técnicos da prefeitura avisaram. E aí a prefeitura diz, não botem, não pensaram, vai vir mais água, os bueiros vão entupir, já não estão limpos, porque já brotaram para fora. E aí foi o colapso, né, desse sistema. E sim, o nosso solo está cada vez menos permeável. Por isso que tem questões que nós podemos trazer de exemplos, que não é nem de fora do Brasil, que até no Brasil, eu estava vendo ontem ainda uma proposta lá de São Paulo, que falam dos jardins de chuva. Ah, que bobagem isso. Não é bobagem, gente. Não é. Isso diminui, tem índices que já comprovou. E não é uma coisa cara, entende? E é uma coisa que pode ajudar muito na prevenção. E tem vários outros, por exemplo, parques lineares ao longo das orlas, né, de águas, de rios, de córregos, que se mantenha preservada ali a natureza para o ecossistema funcionar. Gente, não vai ter prevenção contra enchente ou contra catástrofe natural, qualquer que seja, se a gente não enxergar a natureza e o meio ambiente com outros olhos. Mas ele pergunta, o que seria exatamente esse plano de drenagem urbana sustentável? Então, na verdade, a gente entende que tem que se fazer uma revisão e uma atualização, né, do plano diretor de drenagem urbana, considerando justamente as mudanças climáticas. Tem lugares onde as pessoas não podem mais habitar. Agora, isso tem que ser uma construção, porque não basta retirar as pessoas, né? A gente vê a problemática das ilhas, que independente dessa enchente agora, qualquer chuva alaga. E o que fazer? Porque lá as pessoas também, elas têm características locais de pertencimento, né? Uma colônia de pescadores, não dá para tu pegar a população das ilhas e jogar elas, sei lá no fim da Zona Norte. Então tem que ser
algo construído junto com eles. Porque eles não querem sair hoje, se você for lá. Por mais que tô aqui há 40 anos, já minha casa alagou 7 vezes, mas é aqui que eu gosto, é aqui que eu moro, e a gente tem que respeitar. E a gente sabe que é uma problemática climática ali que quase praticamente impossível de ser resolvida quando vê a água. Mas enfrentar essas questões é importante, porque a gente está falando de vida de pessoas. Então, revisão e atualização para que a gente possa fazer um estudo, né, e muitas conversas, muitas audiências públicas, por exemplo, na questão das ilhas, para ver se a gente consegue construir uma saída para essas pessoas que querem continuar lá e que talvez não tenham como trabalhar, se saírem de lá, tem que se criar, né, alguma fonte de renda para essas pessoas e botar elas nos lugares onde elas tenham como viver, posto de saúde, escola, né, não basta só jogar essas pessoas. Acho que é importante, eu estudei bastante, incorporar técnicas de modelagem hidrológica, que são técnicas que existem para tu minorar essa problemática toda do solo não tá mais conseguindo fazer isso com a água, porque essa é a problemática, né? Se tapa a cidade de asfalto sem se pensar como é que vai drenar essa quantidade enorme de água. Por isso, a gente traz algumas soluções sustentáveis, né? Integrar soluções baseadas na natureza, como eu falei, temos esses exemplos de jardim de chuvas, de parques lineares, biovaletas, que tudo ajuda no escoamento. Desenvolver diretrizes para pavimentos permeáveis, né? Ou seja, que a gente consiga, já existe em outros lugares, um asfalto que tenha que seja mais permeável. Eu brinco bastante que as pessoas, né, não gostam muito do paralelepípedo, mas ele era muito mais permeável. A minha rua, ela foi asfaltada, deve fazer uns 5 anos, e antes ela nunca inundava, desde que botou o asfalto. Infelizmente a água não vai mais. Aí mais ainda o bueiro tem que estar limpo, se tem o asfalto, né? A outra questão que a gente acha interessante, que também nessa linha da sustentabilidade, é criar programas de incentivos para telhados verdes e cisternas, né? Que a pessoa possa ter um desconto no IPTU, se criar um telhado verde, que tudo ajuda. E pode parecer, mas isso não é nada. Pior é que é. Lá no final, isso ajuda muito a questão de não subir a água, né? E, gente, participação, engajamento da própria população. Acho que também outra coisa importante, consulta pública, que não precisa ser aquela consulta caríssima, mas envolver a população, sabe? Como eu disse, aprender a separar o lixo, essa própria questão de entender o meio ambiente, de ter plantas que suguem a água, né? Plantar ali no seu canteiro, no seu jardim. É muito importante envolver a comunidade para que ela saiba, nos momentos de dificuldade, o que fazer. A gente pensa também em formar um comitê consultivo com representantes da sociedade civil, da academia, do setor privado, para debater esse plano diretor. E também, quando a gente debate regiões, é importante a gente escutar a região. A gente vê várias vezes comunidades inteiras se manifestando contra a criação de um empreendimento imobiliário. Muitas vezes ela não é escutada, aquela comunidade, né? Ela é completamente desconsiderada, e aí se levanta aqueles prédios lindos, magníficos, né? A especulação imobiliária não pensa no meio ambiente. Sobre isso, a senhora acredita que hoje, primeiro, a questão ambiental que está no início deste problema, ela está um pouco apagada e a gente não vê muito nos debates. E nessa segunda parte, a gente tem aí um aumento de altura de prédios. A senhora acredita que hoje isso está descasado, digamos assim? Por exemplo, eu coloco muito mais pessoas morando no mesmo lugar, e aí a rede está sendo adaptada ou não? Nós temos que sempre avaliar o impacto ambiental. Isso não pode ficar mais de fora, não se pode mais passar por cima dessa questão ambiental.
há que se considerar todos os aspectos ambientais. Por exemplo, mapear zonas de risco, e isso tudo os técnicos podem fazer. Essa integração do planejamento urbano, aliar o plano de drenagem com o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental. Isso pode ser feito no primeiro ano de governo, digamos assim? A senhora acredita, a senhora está se estabelecendo um prazo? Iniciando tudo no primeiro ano. E, claro, algumas coisas com um prazo mais esticado, mas outras coisas podem ser feitas imediatamente. O olhar para a cidade, a forma como vai se olhar para a cidade. Amanhã tem um grande complexo a ser construído. Todos nós queremos uma cidade moderna, que inclusive está envelhecida. Todos nós queremos um progresso para Porto Alegre, uma cidade inovadora, mas andando lado a lado com respeito ao meio ambiente. O meu mestrado, que é em Ciências Criminais, a minha dissertação foi no Direito Penal Ambiental. Trabalha muito na prevenção, na precaução. Não podemos, depois que já aconteceu, não tem como mitigar. A gente está falando de algo que acaba, o meio ambiente, a natureza, né, vai se deteriorando. Nós temos que aprender a conviver com isso, respeitar a natureza. E dá para viver em parceria, não só sugando. Não temos problemas de construir grandes complexos e prédios, mas respeitando o meio ambiente, porque muitas vezes é só uma contrapartida que não tem nada a ver com o meio ambiente. Vamos construir aqui na Orla do Guaíba, vamos prejudicar aqui o meio ambiente, mas vamos construir uma creche lá na Zona Sul. Essa é a contrapartida. Não, a contrapartida tem que ser na questão ambiental. E assim, temos que ter limites em relação a prejudicar o meio ambiente, né? Tem coisas que não podem ser feitas porque vamos pagar um preço caro ali na frente. E não é nem a gente, muitas vezes, talvez as outras gerações que venham depois. E qual é o nosso compromisso com as futuras gerações? Defender o meio ambiente é defender uma cidade, é defender uma população, porque quem sofre é a população. Né? Quando vem essas catástrofes, é claro, como a gente disse, não teve cuidado, foi zero o cuidado que teve da prefeitura. Mas a gente também vem desrespeitando o meio ambiente há muito tempo. E isso é algo que a gente tem que ter consciência. A senhora prevê revisar algumas legislações na questão ambiental de Porto Alegre, ou até talvez discutir algumas delas, e se sim, quais? Com certeza, esse comitê que eu falei no início, né, que foi criado pelo governo do estado, mas entendemos que precisamos integrar esse comitê, tem esse corpo técnico que vai avaliar, né, que pode avaliar exatamente isso. Olha, aqui Porto Alegre tem que ser mais dura. Nessa situação aqui, não temos como deixar flexibilizado do jeito que está. Nesta aqui podemos permanecer, porque o impacto ambiental não é um grande impacto, podemos conviver com isso. Olha, esse empreendimento aqui, a contrapartida dele atende à questão do impacto ambiental, tudo isso analisado por um corpo técnico que estuda sobre esses impactos. E aí é tipo um equilíbrio. Eu acho que basta ter bom senso, sabe? É não entregar tudo para o lucro e entender que a gente pode preservar o meio ambiente e também ter progresso. Quantas cidades do mundo todo e até no próprio Brasil a gente vê que evoluíram, que são cidades modernas, inovadoras e que conseguem ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Por uma questão, inclusive, de saúde pública. As pessoas que estão sofrendo tanto com a saúde de Porto Alegre, com tantas doenças, muitas delas a gente pode prevenir trabalhando a questão ambiental. Muito se falou de que países, né, que já passam por esses dramas, os alertas são respeitados. Então, quer dizer, saia de casa, não é vou ver o que vai acontecer. Eu pego as minhas coisas, eu saio de casa. Efetivamente, o que é esse monitoramento e esse sistema de alerta que a senhora propõe? Bom, aqui em Porto Alegre a gente tem um observatório de informação, né, Observa POA, que já tem, por exemplo, hoje lá, informações sobre a inundação, né, que a gente teve aqui em maio. E o Estado do Rio Grande do Sul ele também possui um Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta, o CIMA-RS, que é coordenado pela Defesa Civil. Eu entendo que esses dois têm que se integrar para que a gente tenha uma comunicação mais transparente, mais efetiva e informações mesmo para a população, tá? Entendo que a gente tem que expandir essa rede de monitoramento e a nossa proposta seria implementar sensores inteligentes nos 46 bairros identificados como vulneráveis durante a inundação. Integrar, então, os dados do Observa POA a esse sistema que já existe do governo do estado, ao IMET e a outros órgãos relevantes que podem ajudar nesse monitoramento de alerta.
Pensamos também que o ideal é que a gente possa ter uma plataforma que integre dados em tempo real sobre níveis de água, precipitação e áreas de risco. Uma plataforma que possa ser acessada, né? Óbvio. E alinhar esse sistema de monitoramento e alerta junto com o Estado para que a gente possa ter informações mais robustas. Sistema de alerta multicanal. Desenvolver alertas via SMS, aplicativo móvel e sirenes locais. Dependendo, quando, por exemplo, tem níveis de alerta. É isso que eu digo, chega por SMS, tarará, tarará, e chega um nível, sirene, chegou, vamos embora, vamos sair. Mas antes de encher, né? E para quem não tem para onde ir, vai aonde, né? Porque não sei se vocês pensaram nisso, mas assim, um monte de gente que tem para onde ir, mas tem gente que não tem para onde ir. Eu saio da minha casa e faço o quê? Isso, o governo do estado, né, ele criou um centro, que eu entendo que isso a gente vai ter que pensar. O centro que a senhora está falando é aquele centro na Zona Norte, o Centro Vida de abrigagem. Isso. Tá, ok. Que é um centro só e claro que não é adequado. O ideal é que a gente não deixe a cidade encher de novo e que as pessoas não precisem sair das suas casas. Isso é possível? É possível. É possível. Eu sei que resolver 100% a totalidade pode demorar, talvez o próximo governo inteiro, como eu disse, se a gente entra na questão dos diques, né, os 68 quilômetros de diques não vai ser da noite para o dia que vai ser, mas dá para melhorar muito só daquilo que eu já falei, das comportas, das casas de bombas, porque num segundo momento a inundação de Porto Alegre faltou o quê? Bomba. Não funcionaram as bombas, seja porque faltou luz, seja porque não estava com manutenção. Então, assim, esse comprometimento a prefeitura tem que ter. Em relação às bombas, então a sua proposta para janeiro já, para começar isso, é elevar e colocar gerador. Isso, exatamente. Já no 1º de janeiro, com o que temos em caixa ali. O que a senhora vai fazer com o muro? Fica o muro? Claro que o muro fica, gente. Se alguém tinha alguma dúvida com esse muro, porque o muro funcionou, né? O muro funcionou, ele ficou ali. O que não teve foi manutenção nas borrachas das comportas, por isso que vazou água ali, eles meio que batendo cabeça, se fechava, se não fechava, se não, né? Não tava a vedação, não era. Mas o muro comprovadamente prestou papel aquele que acho que esse debate vem eleição, entre eleição, voltem uns, vamos derrubar o muro, a cidade está de costas para o Rio, e a gente não entendia, inclusive, algumas vezes, né? Só que acho que ficou claro para toda Porto Alegre o quão é importante o Muro da Mauá e todo aquele sistema de segurança ali, porque se ele tivesse funcionando, as coisas teriam sido bem diferentes, né? Mas, assim, voltando, eu não sei se quer que eu fale mais um pouco sobre o monitoramento e alerta, esse sistema que eu falei de alerta, né, multicanal, enfim, que também vai ter uma progressão. Protocolos de ação, estabelecer protocolos baseados em diferentes níveis de alerta, como eu disse, colaborar com a Defesa Civil e outros órgãos municipais e estadual. De novo, acho que é muito importante a integração desses órgãos, né? Tanto os municipais quanto os estaduais. Acho que a outra coisa que eu já falei, mas é importante nesse sistema de alerta que a gente fale de novo, é sobre a capacitação comunitária, que é isso que a gente estava falando, para onde vai, que faz, saber, né, a comunidade sendo capacitada. Sabe que nos Estados Unidos tem terremoto lá na Califórnia e lá a população todo mês faz um treinamento, seja nas escolas, sabe, nos centros públicos, o que fazer, porque as pessoas têm que saber o que fazer no momento de crise, de tragédia, né, de pânico. E, inclusive, a gente nesse momento está falando especificamente do alagamento e da cheia, mas isso também vale para outras coisas, né? Desse treinamento. Deslizamento. Exatamente. Eu queria bater um pouco nessa tecla do alerta, porque eu acho que isso é realmente uma peça importante. Como bancar isso? Mas como fazer esse projeto financeiramente falando para tu ter esse serviço? Bom, em primeiro lugar, essa parte de alerta e monitoramento, ela nem é da parte mais cara, né? Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, buscar recursos com parceria governo federal, governo estadual. O governo estadual, ele tem um plano de investimento de 2,6 milhões por ano anunciado pelo Estado para sistemas de medição e alerta de riscos. Porto Alegre precisa estar em diálogo com o governo estadual para buscar esse recurso para Porto Alegre, que ele existe. Governo federal, governo estadual,
bons técnicos, bons projetos. Até nesta área, acredito que o próprio caixa da prefeitura já pode iniciar, já no 1º de janeiro. Tem uma outra questão de alerta que eu acho muito importante também, que é aquela geolocalização da própria Anatel, que ela já está disponibilizando, que é muito importante nesse sistema de alerta, porque meu celular não está cadastrado, a gente faz todo um monitoramento de geolocalização. Acho que, a tecnologia pode nos ajudar muito na questão desse enfrentamento. Sabendo usar a tecnologia. Faltou tecnologia também? Eu lhe pergunto porque a gente viu muito saco de areia tentando... faltou tecnologia também? Eu acredito que sim. Porto Alegre se auto-intitula uma cidade inovadora, mas a gente vê essa inovação muito longe das pessoas, na vida das pessoas. Né? Enfim, para começar, não prioriza a educação, então quem não prioriza a educação não é verdade que está trabalhando na inovação. E acredito que sim, que a gente já poderia ter vários mecanismos que não são caros, são acessíveis e que dá para implementar imediatamente e que não são utilizados. Porto Alegre, na questão tecnológica e inovadora, é uma cidade que parou no tempo, apesar de termos polos fortíssimos, né? O Tecnopuc e tantos outros, e até recebermos feiras, recebemos feiras onde foi o primeiro lugar a ser alagado. Então, são incoerências assim, do nosso tempo e que a nossa cidade vive hoje em dia. Vamos lá, a senhora, então, a partir de 1º de janeiro começa fechamento das comportas, das casas de bombas, começa a colocação de geradores e elevação ali dos equipamentos nas casas de bombas e as limpezas de bueiros e também... Transformando em serviço essencial e constante a limpeza de arroios, valas, a desobstrução. Bueiros, arroios, valas. Isso, e essa desobstrução e limpeza constante também dos esgotos, dos bueiros, das galerias, que, enfim, a gente já sabe que tivemos muitos problemas, inclusive, né, no passado recente sobre isso. Falta 1 minuto. A gente vai para os agradecimentos, né, candidata? Exato. Eu queria agradecer a sua presença aqui, as suas considerações a respeito. É um tema que é espinhoso, né? Estamos todos aprendendo, na verdade, sobre esse tema, né? Eu, na verdade, se eu já fosse prefeito, eu já teria conhecimento desse tema, porque eu não agiria da forma como agiu o prefeito. Mas é muito importante, quero agradecer vocês pela oportunidade, agradecer ao Correio do Povo, porque esse tema é o tema número 1 que deve ser enfrentado. A gente sabe, como eu disse, que temos problemas crônicos, seja na mobilidade urbana, na saúde, na educação, na segurança, mas a próxima prefeita vai ter esse desafio muito grande pela frente e ela tem que estar preparada para isso. Muito obrigada, candidata. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer. A entrevista também está disponível no site e na edição impressa do Correio do Povo. Esse programa teve roteiro de Flávia Benfica, captação e edição de Wilson Bravo. Até a próxima!